Muito bem, gente. Então estamos começando mais um quadro Conte a Sua História e hoje é diferente, é especial. Primeiro é especial porque é semana de aniversário do distrito de Piraberaba, a nossa querida Piraberaba, né, que para nós tem status de cidade, apesar de ser um distrito, e quem é daqui tem esse orgulho. E também é diferente por quê? Porque o quadro Conte a Sua História, geralmente a gente conta a história de pessoas, né? A gente conta um pouquinho de forma resumida a história do empreendedor, da pessoa, quem faz parte aqui da nossa região. E hoje nós vamos contar de forma resumida a história do Caminhos Dona Francisca, né? Que é não é uma associação ainda formal, mas é uma associação de empreendimentos que visa justamente valorizar todos esses empreendimentos que fazem parte aqui da região da Serra Dona Francisca. Estou aqui com a Roseli, com a Elisa e com o Josemar, que além de empreendedores, além de terem esse vínculo, né, com propriedades, também ajudam a fortalecer justamente isso, a união entre essas propriedades, né? Eu vou começar com a Roseli, então, que é da Quinta do Mildal. Tudo bem, Roseli? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Roseli, primeiro se apresenta para quem não te conhece, quem é a Roseli? Bom dia, meu nome é Roseli e faço parte da Quinta da Mildal. O que é a Quinta do Mildal? Quinta da Mildal é um lugar onde acolhe as pessoas para turismo pedagógico, para comemorar seu aniversário e para piqueniques em datas específicas. Muito bem. A Elisa, por gentileza. Bom dia, eu sou ali do Hotel Ribner, a gente trabalha com hospedagem já há mais de 20 anos aqui na região. Muito bem. E o Josemar? Eu sou o Josemar, da Lanchonete Rio da Prata. Estamos há quase 40 anos servindo pastel, acho que o pastel mais conhecido de Joinville na região aqui. Exatamente, olha gente, é só gente realmente aqui que tem empreendimentos bem famosos e bem procurados aqui na região. Bom, a Elisa eu acho que vai contar um pouquinho de como que surgiu o Caminhos Dona Francisca, né, Elisa? Eu acho que a gente pode iniciar justamente por essa etapa, né? Como que vocês se unem, por que vocês se unem, como que é criado o Caminhos Dona Francisca? Então, o Caminhos de Dona Francisca, a gente brinca que a certificação pelo Ministério do Turismo foi a cereja do bolo. Foi coroar um projeto que já acontece há muito tempo. A gente não pode esquecer, a Serra Dona Francisca ela está inserida num contexto histórico de Joinville, né? Ela está muito vinculada já à própria criação da cidade. Nós éramos colônia de Dona Francisca na época, quando foi projetada a estrada. A estrada ela nunca teve outro nome, ela já foi feita para homenagear a princesa. Então, assim como Dona Francisca, como Serra Dona Francisca, Vila Dona Francisca, a região ela já é conhecida há muitos anos. Então, assim, as propriedades, a grande maioria das propriedades que trabalham no projeto já estão atuando há muito tempo. Então a certificação ela veio de fato assim no sentido de unir, dar aquela lapidada boa, né? Porque foram de 7 a 8 meses de curso com o Ministério do Turismo e a Universidade Federal Fluminense. E eu acho que o que a gente colhe de melhor disso tudo é a união das propriedades, né? Eu acho que valorizou muito e dá aquele quentinho no coração, assim, de fazer. Eu faço parte desse projeto e nós três aqui acabamos criando uma governança e onde a gente busca as demandas do que precisa e a gente trabalha em prol do Caminhos. Muito bem. Elisa, essa questão do certificado do Ministério do Turismo, na prática, para vocês significa o quê? O que significa para as pessoas que não estão ainda entendendo essa... Isso aconteceu no ano de 2022. O Ministério do Turismo ele já tinha um projeto de experiências do Brasil Rural do ano anterior, de 2021. Nós conseguimos entrar via Secult, né? A gente brinca que a pessoa da Conceição, especialmente, é a nossa madrinha, né, do projeto. Para participar, teria que ter cachaça, mel e farinha de mandioca. A farinha nós já não tínhamos, na época não tinha mais nenhuma farinheira ativa. Mas entramos, então, principalmente com a cachaçaria do Maximop e o Apiário Pifal, como são as nossas bases. A gente precisava ter mel e cachaça. Então conseguimos aí participar do edital, né, concorrer e ser... Tem algum motivo especial para ter esses 3 itens? Não, eles escolheram no ano anterior, era queijo, café e mais um produto que eu não vou lembrar. Mas assim, certo. Foi escolhido pelo Ministério. Eles lançam, né, a nível de Brasil eles lançam, isso, é a nível de Brasil, né? E aí, tanto só não participamos, como fomos os primeiros colocados do nosso ano, né, de 2022. E tudo que a gente precisa, principalmente de material promocional, quando a gente vai usar a logomarca do Ministério, a gente tem que fazer o material e levar para lá para aprovação, né?
E é muito legal o feedback que eles dão sempre, porque além da gente ter tirado o primeiro lugar no nosso ano, nós somos uma das únicas rotas que está dando sequência ao projeto. O que é avaliado, Elisa, para vocês terem ficado em primeiro? O que o Ministério leva em consideração? Tudo que a gente conseguiu construir durante o projeto. Cada propriedade teve uma assistência. A gente teve assim, um trabalho coletivo no início, que foram os primeiros meses do projeto. Depois foi pego propriedade por propriedade, vendo qual que é a tua demanda especial, o que tu precisa melhorar. E a gente conseguiu atingir esses objetivos. Tudo que eles pediam e solicitaram, as propriedades foram muito solícitas, assim, né? Todo mundo abraçou o projeto e se envolveu de fato. Muito bem. Isso mostra também já uma união desse grupo desde o início, né, Elisa? Porque assim, um certificado desse, principalmente da maneira como aconteceu, com certeza não teria acontecido por um ou por dois. Então isso já mostrou o quanto que essas propriedades, essas pessoas, esses empreendedores já estavam empenhados desde o início, né? Sim. Facilitou muito o fato de que praticamente não tinha nenhuma propriedade iniciante. Todas já estavam, né, trabalhando. Mas assim, um olhar de fora, um olhar do Ministério do Turismo, porque a gente às vezes fala e não dá tanto valor ao que de fato aconteceu. Mas a gente foi avaliado por profissionais muito capacitados. Sim. Então assim, ter esse raio-x, digamos, deles também para a propriedade da gente, fazer aquele checklistzinho, a gente acaba fazendo o básico, né? Eles fizeram um checklist assim de Ministério do Turismo, né? Sim. Então coloca a gente num outro patamar, né? Sim. Ô Roseli, para vocês, esse certificado do Ministério do Turismo, além de orgulho, também coloca vocês numa rota turística nacional, né? Porque muitas pessoas que vão procurar locais para visitar, que vão se informar, que vão nos sites, vai aparecer lá Caminhos Dona Francisca. Então, para vocês, além de um certificado, que é um motivo de orgulho, de organização de vocês, também, obviamente, diretamente acaba trazendo muito mais o turismo, né? Sim, ele acaba trazendo o turismo, como a Elisa falou. O nosso caminho, ele começa aqui na Casa Krieger e vai até lá em cima do Rio do Júlio, né? E as propriedades são nas laterais. Algumas são nas principais, como hotel, pastelaria, mas as laterais também tem todas as propriedades. E nas laterais nós temos tudo aqui no caminho, como assim, nós temos pitaias, mel, cachaça, hotelaria, gastronomia, lugares para festa, turismo pedagógico, boia cross. Então assim, é um caminho completo. Sim. Se o turista vem para Joinville, é ele consultar o nosso Instagram, @Caminhos de Dona Francisca. Já tem a rota. Que tem uma rota toda, ele pode escolher, ele escolhe a melhor experiência que ele tem. E para nós, assim como Quinta da Mildau, eu te falo assim, eu atendo muito turismo pedagógico. Eles vão escolher as propriedades. Vamos pegar uma propriedade que é certificada. E isso vale muito, porque se está certificada, teve vistorias, teve treinamento, foram de 7 a 8 meses de treinamento, foi online, não foi fácil para os agricultores, tá? Eles tinham que chegar em casa, a gente trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e tinha que ligar o computador e ficava ali das 7 às 10, mais ou menos, estudando, e depois tinha as tarefas de casa que eles davam. E tudo foi melhoria para a propriedade. Tudo, porque que nem a Elisa falou, a gente olha lá, tá bom isso. Mas eles vieram pessoalmente, o pessoal do Ministério e da Universidade Federal do Fluminense, eles vieram pessoalmente validar. Então não é assim, olhou, tá feito. Eles vieram olhar, é assim, tá? Eles lapidaram as nossas experiências. Cada propriedade tem que ter uma experiência. Casou-se com o príncipe de Joinville. Algumas já tinham, então eles melhoraram, né? E quem não tinha, foi criado no decorrer do treinamento. Sim, eu acho fantástico assim, esse pensamento de cooperação e de união. Tem aquele clichê, aquele ditado que é um clichê, né? Que a união faz a força, e aqui a gente vê realmente assim, o quanto que esse ditado ele faz sentido. E me marcou uma vez uma conversa que eu tive com o seu Dário, da Agrícola da Ilha, né? Aonde eu cheguei um dia na propriedade do seu Dário e tinha uma série de panfletos promocionais de outros empreendimentos similares ao dele, né? E aquilo ali me chamou a atenção. E eu conversando com ele, ele me explicou, ele falou, Diego, porque veja bem, a pessoa que vem aqui, por mais que eu atenda bem, por mais que a propriedade seja boa, por mais que ele se divirta, ele não vai vir todo final de semana. Ele vai vir um final de semana aqui, no outro final de semana ele quer ter outra experiência, ele quer procurar outro local. Então, se eu tenho parceiros, por que eu não vou indicar? Então, lá, eles também estão divulgando o meu negócio. Então, esse pensamento coletivo também se aplica aqui a Caminhos Dona Francisca, né, Roseli? Por mais que a Quinta do Mildau seja um ambiente maravilhoso, que as pessoas adorem ir, as pessoas não vão todo final de semana. Elas querem um final de semana na Quinta do Mildau, querem outro final de semana em um outro local similar, e assim vai.
E aí essa união de vocês acaba fortalecendo. A mesma coisa acontece com a gastronomia, com o Hipness, com a Lanchonete Rio da Prata. Por mais que a Lanchonete Rio da Prata tenha o melhor pastel do mundo, a pessoa não vai todo final de semana, todo dia lá. Ela vai procurar outras experiências. E esse sentimento de união eu acho que faz muita diferença para vocês, né? Faz. E a gente criou várias parcerias. A Rosélia trabalha com turismo pedagógico. As crianças vão lá, vêm escolas de fora de outras cidades. Eu forneço almoço. Eles fazem a experiência com ela, eles vêm almoçar na Rio da Prata. Sim. Então toda essa certificação trouxe toda uma união. Então a gente trabalha em conjunto, tentando sempre fazer tipo as vendas, aquela coisa, você vai circular em mais locais, né? Um ajudando o outro, né? Sim. Eu pergunto para vocês agora, assim, uma curiosidade minha, né? Porque a ideia é maravilhosa, assim, deu tudo certo, deu maravilhoso, andou. Mas onde que foi o start exatamente? Teve alguém específico que teve uma ideia? Teve alguém que procurou? Partiu de alguma coisa? Como que nasceu isso de fato? Onde que foi o embrião? A certificação partiu da Secult, né? Que eles que ficam de olho nos editais, né? Então, eu não sei exatamente se foi a Conceição ou o Diego, né? O Diego Soares, que trabalhava na Secult na época. O Diego também tem uma parceria com a gente, assim, hoje ele não está mais na Secult, mas a gente tem um carinho enorme por ele. É um padrinho também, É um padrinho, é um segundo padrinho. Sim. E aí, vendo o edital, vendo que a gente tinha capacidade de participar, eles inscreveram. Só que daí, a partir do momento que tu inscreve, tu tem que esperar o retorno, né? Sim. Preenche tudo. E nesse momento da inscrição tinha quantas propriedades? 16. Mas foi a Secult que procurou essas propriedades? Sim. Que organizou inicialmente essas propriedades? Isso. Eles fizeram esse levantamento, né? De quem... Eles sabiam que tinha o apiário Pfau do mel e o Max ali da cachaça, que era o nosso ponto, o nosso pontapé inicial. E era o essencial. Era o essencial. Para inicial. Hoje a gente já tem o Rancho da Cana também, como cachaçaria, e o Cury Agroecologia do Rio do Júlio com o mel. Mas no início nós tínhamos só os dois. Então a gente tinha um pontapé inicial, então agora vamos procurar quem mais, porque daí assim, a propriedade tinha que estar legalizada, tem todo mundo, né? Não era qualquer pessoa também que poderia participar. Tinha que ter agricultura familiar também, tinha que ter um pouco de cada coisa. Nós, eu entro com hospedagem, o Josemar com alimentação, mas a gente entra praticamente como equipamento de apoio. Mas o projeto, ele é baseado na agricultura familiar, no turismo de base familiar mesmo. Aí tem a Luciane Rank com a serraria ali no Alto da Serra, tem a Flora Neitzel, tem a Quinta da Mildal, a Piária, a Cachaçaria, o Sítio Vó Bia. Acho que são eles, assim, de propriedade rural. E para quem está nos acompanhando e tem desejo de participar dessa rota, outros empreendimentos, como que faz isso? Para participar junto com vocês, para fazer parte do Caminhos Dona Francisca? Então, hoje a gente já, na segunda etapa do projeto, já entraram 8 propriedades. A gente entende que não adianta a gente querer abraçar todo mundo numa primeira tentativa, né? Então, o que a gente fez? A gente aumentou essas 8 propriedades e agora a gente precisa sempre fortalecer o grupo. A partir do momento que esses 24 que são os atuais agora, tá tudo redondinho, tá tudo organizado, vamos partir para mais alguns, né? Sim. E aí os critérios são também questão de legalidade. Como a gente ainda não é uma associação constituída, a gente não tem um regulamento, assim, mas a gente já está procurando fazer isso, até foi uma sugestão do Sebrae, que a gente tenha por escrito quem pode, quem não pode, o que precisa ter para entrar, para ficar mais fácil e para manter, porque não é só entrar, né? A gente precisa manter isso. Sim. Primeira coisa, precisa estar aqui pertinho, né? Sim. Fazer parte aqui. Tem que fazer parte dessa rota aqui da Serra. Aqui, Certo? Meninas e menino, né? Em relação à questão da Caminhos Dona Francisca, nós estamos com quantos anos? Já dessa de certificação, associação informal? Foi em 2022. 2022. Nós já estamos aí com 3 anos, então. Fazemos aniversário esse ano, final do ano, novembro. Olha, comemora o aniversário de 3 anos. 3 anos. Dona Francisca. Muito bem. E para as pessoas que querem saber as propriedades que fazem parte do Caminhos Dona Francisca, porque só do fato da propriedade participar ou fazer parte do Caminhos Dona Francisca já é algo que credencia a propriedade, já é um motivo para a pessoa olhar diferente para aquela propriedade. Porque já mostra que aquela propriedade é diferenciada, aquela propriedade é organizada, aquela propriedade está legalizada. Então, quer dizer, o fato da propriedade participar ou fazer parte do Caminhos Dona Francisca, para a propriedade também é um motivo de orgulho. Porque mostra, isso dá um credenciamento de qualidade para a propriedade que é importante, né? E como que as pessoas descobrem toda essa rota hoje?
A rota hoje eles têm que procurar, né, Caminhos de Dona Francisca, No né? Instagram. Caminhos de Dona Francisca no nosso Instagram, e entrando ali você vai conhecer todas as propriedades que tem. Sim. Aí escolhe a experiência e sobe para Joinville para visitar. Temos a Casa Krieger aqui, que é o nosso portal de entrada também. Então, caso alguém queira alguma informação, é só parar aqui. Então, vai ter todas as informações, o apoio aqui da equipe, o material. Sim. Então, consegue saber muita coisa já tendo aqui. E é o início, uma casa linda, né? Histórica, né? Exatamente. A Casa Krieger aqui, inclusive, aqui Caminhos Dona Francisca, eles estavam explicando pra gente que tem agora uma sala, o pessoal tá vendo as imagens aí, né, que tá passando, tem uma sala, né, aqui na sala Krieger. Isso aqui devia ser um quarto antigamente, né? Sim. Provavelmente, né? Mas enfim, né? É um espaço dentro da Casa Krieger totalmente dedicado a Caminhos Dona Francisca, justamente para preservar toda essa história que envolve Caminhos Dona Francisca, porque vem todo um simbolismo também com a região, né, meninas, em relação a isso, né? Porque uma das ideias do Caminhos Dona Francisca, penso eu, imagino, vocês podem me responder isso, é justamente também preservar a história da região, né? Com certeza. Somos uma estrada imperial, né? Sim. A segunda rodovia, estrada na época, né, considerada carroçável do país. Então, esse contexto histórico que a gente está inserido, a gente não pode perder. Sim. É por isso que a gente cuida muito no sentido de manter o grupo unido, para a gente conseguir também manter as tradições. Porque se não são as propriedades rurais, o caminho não faz sentido. Sim. Né? A gente precisa manter essas famílias na agricultura e trabalhando com o turismo, às vezes, como segunda opção de renda, mas que eles permaneçam, né, no rural. É legal. É importante a gente falar que aqui em Joinville nós temos também a TERG, né, que Sim. é a Associação das Propriedades Rurais, né, do Turismo Rural, que é diferente do Caminhos Dona Francisca. Nem todas as propriedades que estão inseridas no Caminho Dona Francisca estão na TERG, e nem todos que estão na TERG estão no Caminho Dona Francisca. Uhum. Então é importante a gente separar, apesar da união que tem entre essas duas entidades, né, mas existe uma diferença entre Sim. elas, principalmente o porquê que foi criado e como que foi constituído, Sim. né? Meninas, quero agradecer, fiquem à vontade, então, acho que a gente já apresentou aqui o Caminhos Dona Francisca para todos que tinham curiosidade de saber um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho mais do que é, muita gente já deve ter ouvido falar Caminhos Dona Francisca, Caminhos Dona Francisca, e muitas vezes não sabia o que era e como que foi criado. Agora a gente já conseguiu explicar para a comunidade, principalmente para a nossa região, justamente na semana de aniversário do nosso distrito aqui de Piraberaba, um pouco de como que é o Caminhos Dona Francisca. Quero agradecer, obrigado pelo carinho, a gente recebeu aqui um presente bem legal deles aqui, quero agradecer, e quero agradecer a vocês também por terem aceito aí o convite da gente contar um pouquinho da história do Caminhos Dona Francisca. É a convidada para vir aqui na Casa Krieger, bater foto. Essa salinha, né, é do Túnel do Tempo, volta ao Túnel do Tempo, tem as roupas aqui. Sim. É só vestir e fotografar. E temos aqui também a antiguidade de como que era para passar roupa, né, que era o ferro à base da brasa. Temos o avental ali, é só abrir a janela e bater uma foto. E aí seguir o Caminhos de Dona Francisca, escolher sua melhor experiência e nos visitar. Isso bem. Elisa, Isso aí. obrigado. Obrigada também. É uma satisfação poder estar divulgando Caminhos na semana do aniversário de Piraberaba. E assim como a Roseli falou, fica o convite, venham conhecer a rota e conhecer um pouco mais da história de Joinville. Tudo bem. Josemar, obrigado. Bom, eu que agradeço. Então venham conhecer o Caminho de Dona Francisca, descobrir tudo que nós temos para oferecer. Muito bem, gente. Quero agradecer mais uma vez. É um quadro bem especial, contando pela primeira vez contando a história aqui de uma entidade, de uma associação, e não de uma pessoa específica. Justamente um quadro especial para o aniversário de Piraberaba. Então a todos, moradores que são nativos ou não, quem veio de fora, igual a mim, né, tantos aqui que se sentiram tão acolhidos, né? Parabéns a todos nós aí pelo aniversário da nossa querida Piraberaba, esse distrito que a gente ama e defende com tanto amor e com tanto carinho. Nós voltamos em uma próxima oportunidade contando uma outra história.